Olá, mais um vídeo ensinando as funcionalidades do nosso sistema. Dessa vez nós iremos falar sobre a visualização dos documentos, como o PPRA, PCMSO, relatório anual, principalmente sobre como interpretar esses documentos. Primeiramente, quando um documento for disponibilizado para a empresa, ela irá receber um e-mail, como esse aqui de exemplo. Vai receber um e-mail com esse assunto aqui, foi disponibilizado um arquivo novo, upload, enfim, vai ter esse texto. Lembrando que ela recebe no próprio e-mail, ela recebe o arquivo anexado, porém zipado, que é esse arquivo aqui, que eu poderia baixar. Só que o arquivo que ela recebe no e-mail, ele não é assinado digitalmente, ele é uma cópia simples, é o mesmo arquivo, só que sem assinatura. Então, para fins de fiscalização, por exemplo, ele não serve. É só um arquivo que você recebe. Para você ter o arquivo assinado, é somente acessando o sistema mesmo. Para isso, você vai vir aqui no sistema, SOCJET. Eu vou fazer o filtro aqui, mas no caso da sua empresa você não precisa. Na hora que você pesquisar aqui, vai aparecer só algumas opções de passo. Vai aparecer certificado, PPRA, de atestado e de legislação. Vai aparecer essas opções. Aqui em PPRA, PCMSO e outros documentos, você vai clicar. E aí aqui eu disponibilizei 3 arquivos de exemplo. Peguei um PCMSO de exemplo, um PPRA e um relatório anual. Talvez o relatório anual e o PCMSO estejam embutidos num arquivo só. No arquivo do PCMSO, lá na parte final dele, esteja o relatório anual. Ok. Para você visualizar o arquivo aqui, e aí por aqui você já consegue visualizar o arquivo assinado, só que esses que eu coloquei aqui não são arquivos assinados, que são arquivos de exemplo só. Só você clicar aqui em visualizar, o sistema vai abrir uma nova guia. Eu já tenho ela aberta aqui porque demora um tempinho para abrir, porque PPRA, esses arquivos são arquivos de muitas páginas, mas se você quiser fazer o download, que é o que eu recomendo, é só você clicar com o botão direito em cima aqui com o botão normal de clicar em cima do nome aqui, e aí ele já vai abrir uma tela para salvar. Beleza. Abri aqui na tela só para mostrar. Vai mostrar aqui o índice do PPRA, e o bacana é que se você clicar aqui sobre o item que você quer, por exemplo, tem aqui os textos iniciais que eu recomendo todo mundo a ler, que é muito importante, falando sobre a importância de diversas coisas, a utilização de EPI, enfim, é um conjunto de informações relevantes. E aí, aqui mais para baixo, na parte das análises dos setores e dos cargos, tem os textos, tá vendo? Eu vou clicar aqui no setor pesponto, que eu já venho direto para a página. Setor pesponto, cargo a paradeira. Aqui vai estar a descrição do local de trabalho e a descrição detalhada é a descrição das atividades desse cargo. O CBO, beleza. Embaixo dessa linha vermelha aqui, onde fala o nome do cargo, é onde vai vir os riscos. O primeiro risco desse cargo é o ruído. Deixa eu pegar aqui. É o ruído. Tem o limite de tolerância, nível de ação, enfim, meio de propagação, frequência. Aqui vai estar os valores medidos, que foi da avaliação de ruído que a gente fez na empresa, a data, uma quantidade de coisas e uma informação que é relevante para a empresa, que ela tem que se atentar, é quanto a isso aqui. EPI. Se aqui na frente de EPI tiver alguma coisa, aliás, se não tiver EPI, não vai ter nem essa linha de EPI, porque quando não tem nenhum EPI obrigatório, essa linha é suprimida, você não vai ver esse nome aqui de EPI. Mas tendo essa linha, quer dizer que esse EPI aqui é obrigatório para esse cargo. Por que ele é obrigatório? Na avaliação do engenheiro ou do técnico de segurança que foi na empresa, ele determinou que, pelas características do risco na empresa, é necessário usar o plug. Então esse EPI passa a ser obrigatório. Beleza. Insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial. Esses 3 itens aqui são itens muito importantes, porque isso aqui vai interferir no salário do funcionário ou no recolhimento de impostos da empresa. Então essas informações, por isso que a gente tem que passar o PPRA para a contabilidade, porque a contabilidade vai avaliar isso aqui e verificar os funcionários que estão nesse cargo para poder fazer o recolhimento, ou de pagamento de adicional de insalubridade, periculosidade, ou da aposentadoria especial, que não é um benefício que o funcionário ganha, mas é uma alíquota diferenciada de INSS que a empresa vai pagar sobre aquele funcionário para poder cobrir o período de aposentadoria especial, seja de 25, 15 anos, enfim. Isso aí já é outra informação que, se fosse o caso, estaria descrito aqui. Os efeitos, orientações, medidas existentes, que é o que a empresa já faz para a questão de controle desse risco aqui.
Medidas propostas, que é o que a Aptos propõe que a empresa passe a fazer para o controle do risco. Fundamentação legal, que é a questão de legislação. Metodologia e a conclusão. Essas informações é interessante sempre ler elas, porque muitas das vezes nós não colocamos no PPRA que a utilização de um determinado EPI é obrigatório, porém nas medidas propostas nós sempre recomendamos, geralmente, né? Sempre não, mas costuma vir aqui nas medidas propostas recomendando utilizar algum EPI. Isso não vai ser obrigado pelo PPRA. Se você for tentar fazer, por exemplo, uma entrega de EPI utilizando o sistema da Aptos, você vai ver que não vai pedir esse EPI lá, porque só pede o que está destacado aqui, que é obrigatório. Porém, é uma recomendação nossa. E a recomendação, se você quiser cumprir com ela, você vai ter que olhar por aqui. Você vai ter que vir aqui, ver que está recomendando esse EPI e ir lá e fazer a entrega manual desse EPI. Beleza. Tendo outros riscos aqui, né, nesse cargo, ele estaria destacado na próxima página aqui. Não é o caso do operador, que é aquele primeiro cargo lá. Já pulou direto para o próximo cargo, que é o batedor de ilhose. Aqui tem a mesma coisa, os riscos aqui, e pulou para outro cargo, coladeira. Coladeira, descrição do setor, descrição das atividades dela, o CBO. Primeiro risco, ruído. Mesma coisa, vem aqui as definições do ruído. Aí aqui que está. Na outra página já vem outro agente que é o produto químico. Só para efeito de informação, essa coloração aqui, que no de ruído é verde, aqui no de químico é vermelho, é o que indica o tipo do risco, né? Um risco químico vai vir sempre com essa tarja vermelha. Já os riscos físicos, que seria o caso do ruído, e outros riscos físicos, vêm na cor verde, risco de acidente amarelo, enfim, tem uma tabela de coloração que facilita identificar isso aqui. Beleza. Lá em cima vai falar sobre o risco ruído. Aqui embaixo aqui já vem falando sobre o risco químico, que é o acetato de etila. Se eu vou precisar usar algum EPI relacionado a esse risco, eu vou olhar aqui, tá vendo? Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar um cargo e olhar risco por risco. E, por exemplo, eu quero saber quais EPIs tem que usar. Eu olho lá, ruído tem que usar plug, beleza. Então é plug. Acetato de etila tem que usar o avental e o creme de proteção. Então é plug, avental e creme. Aí eu desço mais aqui, tem outro químico aqui embaixo. Tem algum EPI diferente desse que já foi pedido aqui? Se tiver, você vai acrescentando ali na sua listinha. É claro que se você faz a entrega de EPI pelo sistema da Aptos, já vão estar todos relacionados lá. Você vai ver que eles são obrigatórios. Mas aí você vai ter que fazer essa análise um por um aqui para você poder saber. Da mesma forma vai funcionar no PCMSO. No PCMSO também vai estar lá falando os riscos, porém vai ser um quadro, vai estar tudo relacionado num quadro só, falando sobre os exames. Feita essa análise aqui é outro risco, acetona. EPI é o creme para as mãos, é o mesmo citado no risco anterior, então não vai acrescentar nada. Recomendo sempre a ler esses textos que tem aqui, principalmente relacionado aos cargos que tem ruído elevado, químico recomendo a ler todos, porque químico é uma coisa mais sensível, enfim. Passada essa parte aqui, da descrição de cargo a cargo, nós vamos chegar, deixa eu ver se eu encontro aqui, nas conclusões do PPRA. Também é muito importante. Tem um texto aqui sobre a conclusão, você vai ler ele. Depois da conclusão, tem as medidas propostas. Se foi executado, aí aqui já está falando do relatório anual, é referente ao PPRA anterior. Se no ano o PPRA anterior foi feito pela Aptos, você vai ter aqui um relatório das medidas que foram propostas nos últimos 12 meses, se elas foram executadas, sim ou não, em que pé que está o andamento das melhorias que nós propomos para a empresa, se foi realizado treinamentos, enfim. E aqui mais na frente tem um quadro das atividades propostas futuras. Então primeiro eu tenho um resumo do que foi feito nos últimos 12 meses e aqui eu tenho um quadro do que eu estou propondo, do que a Aptos está propondo para os próximos 12 meses. Então tem um do passado e agora um do futuro. Também é importante ser acompanhado. Tem até aqui, ele tem esse quadrinho aqui que simboliza os meses, né? Quando tem que ser realizado cada atividade. Alguns têm meses específicos e alguns necessitam de acompanhamento contínuo, como essas aqui que são todos os meses, né? Como os atestados ocupacionais. Você tem que fazer o ano todo, você tem que estar o tempo todo conferindo, você tem atestado vencendo,
você poder manter atualizado. Algumas coisas são mensais. Então esse quadro aqui é interessante a empresa acompanhar ele para manter resguardado aí, fazer questão de saúde e segurança do trabalho em dia. Beleza, o PPRA se resume a essa parte. Vou fechar ele aqui agora. Vou abrir aqui primeiro o relatório. Muito bem, nós vamos passar agora para o relatório anual. Basta também clicar em visualizar ou clicar aqui para fazer o download. Eu já tenho um aberto aqui, que eu adiantei o processo. E o relatório anual é um relatório elaborado com base no último PCMSO da empresa. É o PCMSO que acabou de vencer. Ele é elaborado pelo médico e nas informações constantes no relatório anual, se for uma empresa que já é cliente, está apto há um ano, né, então já tem um PPRA, já tinha um PCMSO anterior de um ano, vai ser um relatório completo de um ano. Se não, vai ser um relatório a partir do momento que a empresa passou a ser cliente da Aptos. Aqui tem perfil demográfico, que é por faixa etária dos funcionários, tem por sexo também, distribuição por sexo. Descer mais um pouco aqui. Tem a análise de exames clínicos, né? Para quem não sabe, cada exame clínico corresponde a pelo menos corresponde a um atestado, né? O exame clínico é o exame do médico. E além do exame clínico, pode existir ainda exames complementares, como audiometria, exames de laboratório, enfim. Aqui tem algumas informações sobre atestados também, interessante. Descendo mais um pouco. Tem também as estatísticas de audiometrias, especificamente de audiometrias. E descendo mais um pouco, tem as estatísticas relacionadas a todos os exames ocupacionais, não se restringindo só a algum tipo. Vai ter de duas formas, tem separado por setor. No caso dessa empresa que eu peguei de exemplo, eu peguei um PPRA pequeno que só tem um setor. Mas aí aqui ele vai, então por isso o relatório parece ser o mesmo relatório, porque esse aqui seria um separando por setor, dentro de cada setor, fazendo a distribuição por tipo de exame e depois os exames. E aqui seria tipo um relatório total da empresa, sem distinção de setores. Basicamente vai mostrar os exames realizados em cada tipo de atestado e principalmente essa coluna aqui, ó, de exames alterados. Exames alterados é uma informação muito importante que a tendência nossa é tentar reduzir essas alterações. Por quê? Um exame clínico alterado ele pode ter vários fatores que ocasionam alteração, talvez não relacionados ao serviço, né? Não sendo ocupacional. Mas já as alterações de exames complementares, principalmente uma audiometria, por exemplo, já é algo a chamar a atenção, porque a audiometria, muitas das vezes, a alteração pode ser ocupacional. Então a pessoa pode estar perdendo a audição no trabalho. Então isso aqui é sempre números que nós tentamos melhorar, né, para a empresa, de um ano para o outro. E é uma informação importante, tanto para o empresário, para acompanhar a saúde dos trabalhadores, quanto para nós na questão de fazer a prevenção, tentar melhorar esses números da empresa. Basicamente o relatório é isso, esse é o relatório anual. Como eu disse, ele pode fazer, tem mais uma informação aqui, como eu disse, esse relatório pode fazer parte, ele pode estar anexado no final do PCMSO, então eu estou fazendo aqui eu estou fazendo o PCMSO de 2021. No final do PCMSO de 2021, eu tenho um relatório anual que é referente a 2020. Basicamente é assim que funciona. Vou fechar ele aqui. E por último temos o PCMSO propriamente dito. Vou abrir ele aqui. Demora um pouquinho para abrir porque é muitas páginas, né? Beleza. Abriu aqui, mesma coisa. Tem o cabeçalho, tem o sumário também. Tem as informações todas aqui do PCMSO. No início aqui tem a identificação da empresa, diretrizes. Como eu disse, é sempre importante a empresa ler essas informações, que as informações são todas importantes. Nós não colocamos informação nos documentos que não seja relevante, é tudo informação que é de interesse da empresa ter ciência disso. Fala inclusive sobre o relatório anual aqui em cima, sobre CAT, enfim, várias informações que a empresa tendo ciência antes aqui, no momento de emergência ali, de pressa, a pessoa já pode atuar com mais direções. Mais alguns itens aqui sobre legislação. E aí chega na parte
da distribuição dos exames com base nos cargos. Então vem, né, setor, depois o cargo e aqui tem uma descrição do cargo, aquela mesma descrição que tem no PPRA. Riscos ocupacionais é os riscos que estariam relacionados, é a parte que faz a relação do PPRA com o PCMSO. Aqui no caso não tem nenhum risco específico para esse cargo, então o único exame solicitado é o exame clínico, que é o exame de avaliação médica, é avaliação simples. Periodicidade de refazer, quando que você faz esse exame, se é na admissão, enfim, esse é um exame que se faz em todos os momentos, certo? Aí já vem para o próximo cargo, batedor de ilhosa. Aí já é uma informação interessante. Descrição do cargo, o risco que ele puxou lá do PPRA, risco físico, né, que é o verdinho, que é o ruído. Lembrando que isso aqui só vai mostrar dessa forma, quando tem um risco, quando realmente é um risco que tem importância, porque, como a gente sabe, ruído, por exemplo, ruído existe em todo lugar. Só que ele não é considerado uma exposição nociva para o funcionário, como no caso anterior aqui. O ruído todo mundo tem, em todos os cargos nós medimos, porém ele não é considerado nocivo, por isso que aqui ele não está descrito. Aqui só vai ficar descrito os que já estão em algum nível que exige o controle, conforme determinado pela legislação. Então o ruído, ele já pede audiometria, então esse funcionário pede exame clínico, que é padrão para todo mundo, e audiometria. E detalhe, eu vou fazer esses dois exames na admissão. Após a admissão, o que é isso? É uma situação, é o primeiro exame após a admissão. Por quê? A periodicidade da audiometria do clínico, ela é de 12 meses. Porém, após a admissão, você tem ali você faz um período mais curto justamente para avaliar se o funcionário está com alguma doença ocupacional, se da admissão ali nos primeiros 6 meses ele já perdeu a audição. É uma segurança a mais que a empresa tem. Então, após a admissão, a audiometria é feita com 6 meses. Depois, dando certo essa primeira, aí você vai fazer de ano em ano. Faz também em todas as outras situações. Essa é uma característica interessante da audiometria, ela tem esse período mais curto na segunda audiometria, né? Isso tudo vai ser controlado por nós, tanto pelos relatórios que tem vídeo demonstrando como que emite o relatório no sistema, já vai sair tudo aquilo ali padronizado, porque essas informações elas estão todas amarradas no sistema. E assim por diante, todos os cargos têm essa mesma montagem aqui. Vou passar aqui já para o final. Depois que termina o último cargo aqui, a gente tem um quadro que resume bem aquilo que eu falei dos exames. É o quadro já de resumo daqueles exames que estavam destacados ali em cima. Vai mostrar o setor, o cargo, qual o risco que é, no caso aqui é ausente de risco, né? Aí vai mostrar os exames por situação. Na admissão, sim. Depois periódico, demissional, mudança de função, retorno ao trabalho. Beleza, batedor de ilhosa, daquele jeito que eu falei, ó. Audiometria, exame clínico. Após a admissão também, que é aquela questão dos 6 meses, mas no quadro aqui não dá para mostrar todas as informações, é mais um quadro de resumo mesmo. Passado o quadro, tem um resumo do número de funcionários da empresa no momento da elaboração do PPRA e assinatura do médico, a empresa também teria que assinar aqui. Basicamente o PCMSO se resume a isso. O PCMSO, todas as informações relativas a exames podem ser consultadas no sistema, né? Porque você vai ter a facilidade no sistema, já está vinculado o funcionário com o cargo, você tira um relatório pronto. Mas é importante sempre atentar a essas informações que o PCMSO apresenta que não tem no sistema. Isso aqui é coisas a saber da empresa que ela não vai encontrar no sistema, tirando relatório. Eu diria que a parte mais importante do documento para a empresa é essa, porque o restante, a gestão, nós fazemos, mas o conhecimento que a empresa tem que ter é só pegando o documento e lendo aqui que ela vai ter esse conhecimento. Basicamente é isso, a interpretação dos documentos vai funcionar dessa forma. Os anexos que porventura venha a ser feito, como cria um cargo novo na empresa e aí vai ter que ter um anexo de PPRA e um de PCMSO, eles vão ficar listados aqui também. Para facilitar, é só a pessoa acompanhar pelas datas de upload aqui, né? Os arquivos mais recentes vão ficando aqui por cima ou por baixo, não lembro ainda a ordem exata. O certificado de treinamento vai ficar na outra pasta e vai funcionar assim a gestão. Basicamente é uma forma mais segura de a gente trabalhar com os documentos aí, uma forma mais moderna, que é o que a fiscalização hoje em dia está exigindo. Então é isso, obrigado e até a próxima.